Apocalipse, capítulo 6. Então, um texto com uma linguagem bastante incomum para nós, mas como a gente tratou na introdução, bastante comum para o público para o qual ele foi escrito, né? Uma linguagem apocalíptica, né? Então, vamos fazer a leitura do texto e depois a gente vai tentar trabalhá-lo, ainda que não de maneira versículo a versículo, como a gente costuma fazer, mas a gente vai dividir em pequenas porçõezinhas para que a gente tenha um entendimento geral do que o João está falando para a igreja ou para a cristandade do primeiro século ali, do fim do primeiro século, né? Então, Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, vai dizer: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizer: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei, quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Bom, essa certamente é uma linguagem bastante forte, e para quem de alguma maneira teve contato com o estudo sobre Apocalipse, certamente você recebeu esse estudo, ou muito provavelmente você recebeu esse estudo pensando que estávamos aí dentro da tribulação, ou então da grande tribulação. Eu quero te dizer que não estamos. O capítulo 6 de Apocalipse, bem como até o capítulo 15, que marca essa sessão, nós temos essa grande sessão do 6 ao 15, não está falando do período da 70ª semana de Daniel, não está tratando de tribulação e não está tratando de grande tribulação. Não é isso que trata esse texto. Esse texto está tratando, ou está denunciando, está sendo desvendado diante dos nossos olhos um sistema que mata pessoas, um sistema que dana com a vida de pessoas, um sistema
corrompido, um sistema caído. Basicamente é isso que João está desvendando diante dos nossos olhos aqui nesse texto, tá bom? Então, eu vou fazer algumas recordações do que a gente já viu, para que a gente consiga ver esse texto com mais clareza. A primeira coisa, nós estamos diante de um texto com estilo apocalíptico, ou seja, essa imagem, cavaleiro, e o cavalo e o cavaleiro, essa imagem da luz transformando em sangue, são imagens, não são literais. Você não deve esperar que isso aconteça literalmente. Você não deve esperar que um cavaleiro, num dado momento da história, invada o céu andando a cavalo ali, o cavaleiro. Não, você não deve esperar isso, porque essa linguagem é apocalíptica. Ela tem a intenção de, a partir de imagens, denunciar ou alertar-nos, desvendar-nos sobre algo que acontece na história, mas que não é literal, tá? Então nós precisamos enxergar isso sempre quando a gente está tratando de texto do Apocalipse. A segunda coisa que eu preciso recordar a vocês é que desde a assunção de Jesus aos céus, depois da ressurreição, ele foi assunto aos céus, nós estamos naquilo que a Bíblia chama de últimos dias. Os últimos dias não serão para o futuro nosso, eles já estão aí em vigência, biblicamente falando, desde o período da assunção de Cristo. Como que eu sei isso? Ora, porque quando Cristo é assunto aos céus, Atos 1, Atos 2, desce o Espírito Santo, é derramado o Espírito Santo, Pentecostes e tal, e aí uma confusão acontece ali, eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, e eis que Pedro, líder da igreja ali, então se levanta e diz: olha, o que está acontecendo aqui hoje é o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, tal. Bom, ali Pedro, a autoridade que recebeu ela da parte de Deus, de Jesus, um dos apóstolos, ele diz: bom, agora foi inaugurado os últimos dias. E portanto nós não podemos romper absolutamente com uma declaração enfática de Pedro e achar que nós não estamos nos últimos dias. Sim, nós estamos há 2000 anos, praticamente, naquilo que a gente conhece como últimos dias. É assim, desde a assunção de Cristo, inaugurou-se essa realidade. Então, no capítulo 5, a gente viu Jesus sendo entronizado no céu. Isso é um evento passado, quando ele morreu e foi assunto aos céus, ele foi entronizado. E aqui no capítulo 6, nós estamos então na continuação desse processo. Após a entronização de Jesus, houve a liberação desses 6 selos, no caso que a gente vai estar vendo, são 7, mas nesse capítulo nós temos 6 selos sendo tratados, né? Então há a liberação desses selos. Em outras palavras, o que nós vamos ver, essa descrição toda desse capítulo 6, é evento passado, mas também é evento presente. É um evento contínuo na história dos últimos dias, no período desde a assunção de Cristo até quando se dará o último momento antes do evento Jesus, do segundo evento Jesus, cruzando a linha da história, tá? Então, no capítulo 5 nós vimos que o Cordeiro foi coroado, que toda a criação o adora, e nós vimos anteriormente que a glória do Senhor, né, essa adoração ao Senhor, ela toma alguns atributos dele, o atributo do Deus Criador, o atributo do Deus Redentor. Em cima disso, nós trabalhamos a ideia de que Deus não vai destruir tudo, porque senão ele abriria a mão da glória do Redentor, mas ele vai transformar, ele vai fazer novos céus, e novos naquela palavra grega que indica, não novo no sentido de que nunca foi visto, mas de que é tomado uma nova dimensão, ganha um upgrade, né? Rapaz, estou descascando o inglês. Mantém que já manda para os Estados Unidos ver se eles já enviam oferta e toma aí. Então, é isso, gente. A partir do capítulo 6, então, nós temos uma grande seção do livro, que vai do capítulo 6 ao capítulo 15, e ela se desenvolve com 2 histórias se entrelaçando. Uma é a história do julgamento de Deus, que vai culminar na Babilônia.
A outra história que está dentro do capítulo 6 até o 15 é a história da salvação de Deus, que vai culminar na Nova Jerusalém. Em outras palavras, para ser bem simples, o que nós estamos falando é que João, a partir desse texto, ou Deus, a partir desse texto, revelado a João, está dizendo que na história nós temos essas duas realidades degladiando, se entrelaçando. Uma delas vai te levar à ruína e a outra delas vai te levar à salvação. Basicamente, isso está ligado ao que a gente tratou. Lembra quando a gente falou do Jaio ainda não, daquele conceito do Jaio ainda não? Tem uma linha do tempo, Jesus cruza essa linha do tempo e inaugura o seu reino. A partir do momento que ele cruza essa linha do tempo, inaugura-se o reino messiânico, o reino de Deus, só que ele está vivendo concomitantemente com o reino humano, com a realidade da queda. E, portanto, eles estão se degladiando, ou eles estão se sobrepondo, eles estão em tensão à ideia de um reino eterno, messiânico, mas também a ideia de um reino caído. E eles estão ali entrelaçados. Essa realidade é o que a gente experimenta hoje. Você quer fazer o que é certo, mas por vezes faz o que é errado. Você quer não pecar porque você tem consciência de quem é o teu Senhor, mas ao mesmo tempo você por vezes cai em determinadas falhas e pecados porque você tem uma natureza caída, e assim a gente vai levando a vida, correto? Mas um dia isso vai acabar. Quando Jesus cruzar a linha da história novamente, ele vai aniquilar o reino humano, a queda, os efeitos dessa queda, e vai ter então o reino pleno sendo estabelecido, tá? Então, basicamente, nós vamos estar vendo o desenrolar dessa história, dessa era de tensão, desse movimento de um reino caído com um reino que é superior a ele, que é eterno, o reino do Messias, tá? Bom, que mais? Então, o livro que Jesus vai abrir, que no caso são os selos, que vai desatar os selos para o desvendar desse livro, basicamente é o livro da história, é o desvendar da história da humanidade, é o desvendar da realidade que a gente vai experimentar, tá? Então, ao vermos esse desvendar da história, nós precisamos identificar qual é o nosso papel como cristãos, como aqueles que fazem parte de um outro reino. Qual é o nosso papel nesse mundo, nessa realidade de um mundo caído? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito de estarmos aqui? Porque veja, o propósito de Deus não é te levar para o céu. Se fosse assim, quando você creu nele, ele já te levava. Te arrancava daqui, pronto, você estava no céu, propósito cumprido, realidade já conquistada. Mas não é simplesmente esse propósito. Ele quer remir, transformar pessoas, ele quer alcançar outros a partir de nós, e portanto nós vamos ver em meio ao caos o papel da igreja. E talvez nós estamos num momento privilegiado e extremamente triste. Privilegiado porque o mundo, por conta do Covid, está um caos, literalmente. Nós estamos enxergando isso mais claro talvez do que nunca, pelo menos a nossa geração. E, por outro lado, muito triste, porque há pessoas em meio à pandemia se matando pelo desespero, há outras aproveitando da debilidade do outro para se enriquecer, e tantas outras coisas grotescas estão acontecendo no nosso tempo, tá? Bom, então o Deus da história vai estar desvendando essa história diante dos nossos olhos. Mas o propósito dele é levar essa humanidade, essa criação dele ao arrependimento. É conduzir as pessoas a ele mesmo. É levá-las a entender que esse mundo caído não é o propósito de Deus para nós, como criação, tá? Então, a imagem talvez que a gente poderia montar na nossa cabeça para começar a ver o texto é a imagem de um pai que, chamando a sua criação ao arrependimento, não é ouvido por ela. E por fim, ele simplesmente diz: então siga o seu caminho.
É como uma mãe que diz para o filho: meu filho, não use drogas. E desesperadamente ela clama para que ele não experimente esse negócio. Mas aí ele experimentou e ela percebeu pelo cheiro quando ele chegou em casa. E ela então fala na cabeça dele, diz: esse não é caminho de vida, é caminho de morte, meu filho. E ele continua achando que tem controle sobre aquela situação, achando que na verdade ele está dominando tudo. Mas vai passar um tempo e ele vai estar num processo de escravidão absurdo. Ele vai começar a perder a sua humanidade. Ele vai começar a ver a mãe como um objeto, um caixa eletrônico, né? Ele vai começar a roubar as coisas de casa para consumir a droga. Ele vai se desumanizar, ele vai virar um animal. Bom, é isso. É Deus dizendo: não faça isso, não caminhe nessa estrada. E a humanidade dizendo: nós sabemos o que estamos fazendo. E então chega um momento que Deus simplesmente tira a sua mão e diz: então colha os frutos do seu plantio. Então receba as consequências da sua escolha. E essa história tem se desenvolvido ao longo dos séculos. E ela está aqui também com nós acontecendo, porque os cavaleiros de fato estão aí. E a gente agora vai trabalhar o texto em si com os cavaleiros. Então, Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, nós vimos aí o cordeiro que abre o primeiro dos 7 selos. E então um dos seres viventes diz: venha. E João olha e tem ali um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Essa coroa é uma coroa real, é do grego Stéphanos, tá? Ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Bom, há algumas, eu vi 4 possibilidades para explicar o que é esse cavaleiro branco. Mas 2 delas não dá para aceitar, é muito fraco. A ideia aqui é o anticristo, não dá para aceitar. O anticristo não aparece nenhuma vez em Apocalipse com a cor branca, então está descartado. E outros vão dizer que é o próprio Jesus. Não, Jesus está abrindo o selo, ele não está, né, não dá certo esse negócio. Então nós temos 2 possibilidades mais reais, mais palpáveis, e no fim vai dar na mesma as 2. Uma é que o cavalo branco simbolize o Evangelho. Lembra, Jesus foi morto, venceu o mundo, ressuscitou, foi assunto aos céus, foi coroado, e agora ele dá autoridade para a igreja, para a sua criação que crê nele, de avançar com o Evangelho por todo mundo. Esse Evangelho é aquele que vai ir para além dos sistemas humanos, ele vai cair bem em qualquer cultura, ele vai ser inserido em qualquer realidade, seja em realidades autoritárias, seja em realidades democráticas, seja em realidades de religiões digamos, estatais. Ele vai ser inserido em todos os lugares. Nós estamos vivendo isso, ou agora com a tecnologia nós temos notícia disso em todo o mundo. O Evangelho está se espalhando. Nós recebemos de Deus a ordem de ir e pregar o Evangelho. Os apóstolos receberam, isso foi transmitido a nós, obviamente, e portanto nós temos confiança de que o Evangelho não pode absolutamente ser detido. Pode haver impérios tiranos, pode haver perseguição, pode haver resistência, mas o Evangelho vai continuar se alastrando por todo mundo, porque ele saiu vitorioso para vencer com a coroa do rei. Então, sustentando a possibilidade de que esse primeiro cavalo, o cavalo branco, seu cavaleiro, então simboliza o Evangelho, nós temos então que pensar na nossa responsabilidade. Nós temos uma certeza, uma convicção: nada pode deter o Evangelho. Mas para isso, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Primeiro, de vivê-lo. Segundo, de pregá-lo. Lembra, depois no versículo 10, se eu não me engano, versículo 10, nós temos os mártires ali, clamando diante do trono. Bom, os mártires foram mortos por pregarem e por testemunharem, por viverem e por anunciarem. Bom, esse é o nosso papel, é desde sempre, desde a Assunção de Cristo, nós recebemos essa obrigação, essa missão, e portanto nós precisamos reconhecer que o Evangelho ele vai
permear a realidade, ele vai avançar, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade nisso, pregando e vivendo. É verdade, há certas realidades que nós não podemos alcançar, nós não podemos de repente ir para um país muçulmano para avançar, mas nós temos recursos financeiros a partir do nosso trabalho para enviar pessoas para lá. Eu digo nós como igreja, nós como povo de Deus, nós temos missões espalhadas por todos os lados, agências missionárias e tantas outras coisas. Mas a missão, ela é parte da obrigação de todo cristão. Porque nós, quando estamos trabalhando, nós estamos em missão. Nós, quando estamos em casa, nós estamos em missão. Nós, quando estamos no nosso lazer, nós estamos em missão. Nós somos sempre representantes do Eterno. Bom, mas há uma segunda possibilidade de que esse cavaleiro branco, na verdade, pode significar a presença de conflitos. A ideia seria de que esse cavaleiro branco que sai para vencer, vai vencer, é vencedor, vai destronar o reino de Roma, o Império Romano. E de todo modo daria muito certo também essa ideia, porque o Império Romano pensava ser soberano. Nós trabalhamos na introdução, o imperador se declarava ou Deus ou Filho de Deus. Eles diziam ter a Pax Romana, a paz romana, que seria espalhada, ou que estava sendo espalhada por toda a terra. Eles diziam ter condições de estabelecer equidade nesse mundo. Era essa a conversa deles. E, portanto, o Cavaleiro Branco seria uma denúncia de que esse império, que se dizia inclusive eterno, Roma é a cidade eterna, é assim o seu apelido até hoje, então esse cavaleiro seria o revelado para a igreja como dizendo, eles não podem entregar o que estão prometendo, eles não são o que dizem ser. Entendam, haverá conflitos e esse império que é tão poderoso e que está perseguindo vocês, ele ruirá. E daí então a gente tem a conexão com os outros cavalos e cavaleiros, e então essa possibilidade ganha corpo. Eu particularmente prefiro a primeira, acho que ela faz mais sentido, é a sequência, né, da coroação e agora o envio dos discípulos como testemunhas, porque receberam do poder do Espírito Santo, me parece cronologicamente que faz mais sentido. Mas, de novo, há essas duas possibilidades e as duas vão culminar na mesma coisa. O reino, o império mais poderoso vai ser desvendado como mentiroso, como falso, como aquele que não pode se sustentar para todo sempre, tá? Versículo 3, o segundo selo aí é aberto e o segundo ser vivente diz, venha. Então saiu outro cavalo e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Bom, esse segundo cavalo, vermelho, parece que já está desvendado o mistério, né? Ele está claramente interpretando o que ele está vendo. É um cavalo que vai tirar a paz, que vai gerar guerras e que vai gerar homem matando homem. A ideia de conflito, de guerra direta. Bom, na história isso aconteceu inúmeras vezes, algumas dessas guerras a nível mundial, outras mais regionais, mas o ponto é, nós estamos diante disso desde a assunção de Cristo. Isso está muito claro para nós. O império que se dizia eterno, ele ruiu a partir de tomadas de decisões erradas, ou então ele ruiu porque Deus quis que ele ruísse, porque no fim é Deus quem é o soberano, né? Depois nós vamos para a abertura do terceiro selo, que é o versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha, olhei, diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, não danifique o azeite e o vinho. Bom, então no terceiro selo aí, versículos 5 e 6, nós temos esse cavalo preto e que tinha uma balança. A ideia aqui é que esse cavalo preto representa a injustiça
a inflação e a opressão. Basicamente, a injustiça, porque a balança é sinal de justiça. Mas no Velho Testamento, em algumas passagens, especialmente em Provérbios, nós vamos ver a balança desregulada, né? A balança, vocês sabem como funcionava a balança antes, né? Você colocava uns pezinhos de um lado né, servia do outro para ver se era o peso. Então, basicamente, estava lá o pezinho dizendo 500 gramas e ele tinha menos, né? Ele tinha 400. E aí você pesava do outro lado, 400 gramas de farinha, o cara levava 500 gramas de farinha, mas na verdade era 400. Então, o que ele está dizendo é a injustiça, a inflação e a opressão. Por que inflação? Porque você viu aqui no versículo 6, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. A ideia é que o trigo e a cevada eram matérias-primas para a produção do pão dos pobres. E ele está dizendo, para você produzir, você vai ter que trabalhar um dia, 1 denário é a paga de um trabalhador braçal, então vai custar muito dinheiro para você conseguir comer. Então está falando de uma inflação. Depois está dizendo, não danifique o azeite e o vinho. Azeite e vinho, comida dos abastados, do pessoal da elite. E, portanto, está dizendo de opressão, está dizendo de injustiça social, de fato. E, portanto, essa é uma realidade que nós vivemos nesse mundo desde que a gente sabe que Jesus foi assunto, ou antes disso até, né? Mas agora está o desvendar da história. E, portanto, nós estamos vendo aqui a denúncia sobre esse mundo, esse sistema, não só o Império Romano, mas o sistema em si, ele vai causar prejuízos para vocês, criação. Ele vai gerar opressão, ele vai gerar injustiça, ele vai gerar inflação, ele vai gerar problemas para vocês. O Império Romano vivenciou isso claramente. Não é por acaso que foi no Império Romano que criou-se a expressão pão e circo. Você dá o mínimo, que é o pão, o cara sobreviver, e dá o humor, né? A possibilidade dele rir, dele se alegrar. E nós, reis, nós que estamos governando, vivemos as delícias desse mundo. Era uma denúncia clara ao Império Romano e é uma denúncia clara ao sistema como um todo, a partir da queda, né? É um sistema corrompido e que gera mortes pelo caminho, que gera injustiça cada vez mais, né? Então a mensagem era direta em relação ao Império, mas era um juízo, era um desvendar da história da humanidade, de um sistema corrompido e que impera até os dias de hoje, vai imperar até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele cruzar a linha da história. Não é por acaso que de repente você é acometido por um câncer e você vira e fala, nossa Deus, mas o que eu fiz? Será que eu sou tão ruim para merecer esse câncer? Bom, biblicamente falando, sim, a resposta é sim, isso é péssimo, né? Nós somos miseráveis, a resposta é sim. Se for por merecimento, certamente você merecia algo muito pior. Mas se nós, na nossa humanidade, falamos, Deus, mas por quê? O que eu fiz para merecer isso? E é normal, é parte da angústia do ser humano responder assim aos problemas da vida, aos problemas mais graves, aquilo que a gente não tem controle. Eu entendo, faz parte da nossa humanidade. Mas a verdade é que muitas desses problemas e dessas doenças, eles são fruto desse sistema que causa injustiça, desse sistema que causa dor, que causa opressão. Nós somos frutos disso e recebemos como colheita, ainda que somos cristãos, nós recebemos as consequências disso. Não tem como, porque está pulverizado, vou dar um exemplo simples, está pulverizado o veneno na nossa lavoura. E portanto, quando a gente come, porque a gente precisa comer, a gente come também parte desse veneno. Essa é a ideia do câncer, por exemplo, que eu dei o exemplo. Cara, tem agrotóxico sendo usado à revelia, sem uma fiscalização justa. Por que não tem fiscalização? Porque alguém é comprado pelo sistema para não fiscalizar. Porque alguém é comprado pelo sistema para deixar passar, a Anvisa, sabe? Deixar passar, liberar certos tipos de agrotóxicos são danosos para nós. Então, no fim da linha, na ponta da linha,
sobra para nós sofrermos certas doenças que não precisávamos. É também fruto, obviamente, da hipocrisia. Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos pecados. Então a gente vai lutando, cambaleando, guardando para nós raiva, amargura. Nós não lidamos com o irmão falando, cara, você fez isso contra mim, por que você fez isso? Nós não somos sinceros na nossa relação, no trabalho, em outras coisas, e então a gente vai guardando essas coisas dentro de nós e isso uma hora explode. Fruto de um sistema, de uma queda que ocorreu e que nos consome diariamente. Portanto, nós estamos colhendo como humanidade consequências daquilo que a gente planta. É como se Deus estivesse falando, olha, a humanidade, na sua grande maioria, escolheu esse caminho. E porque ela escolheu esse caminho, você ainda que seja cristão, você vai sofrer penas sobre isso, você vai sofrer essa opressão. Mas eu te garanto que há vida após isso. Eu te garanto que há sentido em sofrer como um homem justo e não como alguém que se abraçou, que se aliou ao sistema corrupto. E esse é o encorajamento aqui de Apocalipse. Então nós temos aí a abertura de mais um selo, versículo 8. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Então, o quarto selo aí, o cavalo branco, um cavaleiro que chamava-se Morte, autoexplicativo. A consequência natural dos outros cavaleiros, do segundo e do terceiro, é naturalmente morte. Corpos pelo caminho, problemas sendo gerados aos montes e, portanto, pessoas morrendo. Não é à toa que a nossa sociedade é uma sociedade tão doente, mas tão doente, que nós temos, ano após ano, batido recorde de homicídio, de suicídio. Não é à toa, e homicídio também, né? Diga-se de passagem, mas de suicídio, porque nós estamos vivendo uma sociedade tão doente que o desespero toma conta e a gente vê pessoas ceifando as suas próprias vidas, longe do que deveríamos gerar nas pessoas. Versículo 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Em outras palavras, meus irmãos, o que o texto aqui está dizendo, versículo 9 ao 11, é que havia uma igreja que tinha sido morta, que tinha sido perseguida, diante do altar de Deus, e eles estavam clamando, até quando? Até quando essa injustiça? Até quando esse sistema que deixa mortos pelo caminho? Até quando essa dor dilacerante sobre a população da terra? Até quando esse sistema vai subsistir? Não era uma oração do tipo, acaba com eles, Jesus. Não era essa oração. Porque se nós estamos falando de uma igreja que está no céu, orando, falando a Deus, nós precisamos imaginar, ou é ponto óbvio, que essa igreja, ela está clamando à luz do que ela entendeu como oração do Pai Nosso, oração dominical. Qual é a oração dominical? Venha o teu reino. Essa igreja então está clamando por esse reino, para que seja expurgado, para que seja tirado, para que seja vindicado essa maldade, esse sistema corrupto, essa opressão, essa injustiça e tudo mais, e finalmente o mundo, a criação, os remidos possam experimentar desse reino magnífico chamado Reino de Deus na sua plenitude. Então esse é o clamor da igreja que foi martirizada, e eles receberam uma veste branca, sinal de pureza, de que não se contaminaram com esse mundo, não se sujaram
a ponto de se mancharem, mas simplesmente foram tocados em alguma medida por esse mundo, mas essas roupas puderam ser lavadas, né? Talvez nos faça lembrar da imagem do Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos, né? E ele falando, porque os pés, eles estão sujos, vocês estão andando no mundo, está subindo poeira, então precisa ser lavado os pés. E aí o Pedro fala que não vai deixar, tem toda aquela discussão, não, o senhor vai lavar meus pés? Absurdo, não vou deixar. Ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Então me dá logo um banho, né? Faz logo um serviço completo, lavagem completa, com cera, né? Com tudo mais. E daí Jesus, não, vocês já foram limpos pela palavra, vocês já receberam da palavra da vida, o coração de vocês já foi lavado. Agora vocês só precisam ter os pés lavados, que é esse contato diário com aquilo que é terreno. Vocês precisam viver essa purificação, que não é mais aquela plena, porque já aconteceu nos cristãos, mas é uma purificação mais simples, que é ela gerada, essa sujeira, a partir do contato com o mundo diário. Tá? Então, a ideia aqui é que a igreja está remida ali, e ela recebe a resposta de que deveria esperar um pouco mais até que os seus irmãos e conservos morressem, até que completasse o número disso. E isso tem acontecido ao longo da história. Nós precisamos morrer como testemunho de Deus no meio desse sistema corrompido. Nós precisamos viver até o fim, permanecer até o fim, fundamentado na palavra de Deus, para que eles tenham um testemunho de vida. E aí entra o que o Paulo falou. O testemunho do Evangelho é para a vida, para aqueles que crerem, mas é para a morte, para aqueles que o negam. E, portanto, testemunho de vida, para aqueles que se arrependem, que se entregam a Cristo, e testemunho de vida para a morte, para aqueles que negam, que não aceitam o Evangelho. Portanto, o Evangelho, a pregação dele, o testemunho dele, sempre vai gerar glória para Deus. A glória daqueles que aceitam e são remidos, e a glória daqueles que são condenados com justiça, porque a vida estava ali, porque a luz estava ali, mas eles amaram mais as trevas. E, portanto, com justiça serão condenados. Esse é o Evangelho, ele tem essa dupla realidade. Versículo, então, para a gente andar, versículo 11, versículo 12, perdão. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Bom, você vai olhar para mim e dizer, Lelo, mas você está falando que isso aconteceu, mas eu não tive notícia desse negócio. Como assim já aconteceu? As ilhas foram removidas do lugar, a lua se tornou em sangue. Lelo, a lua talvez se tornou, a gente viu, sei lá, um tempo atrás aí, a lua vermelha e tal. Não, esquece, não tem nada a ver com isso aí. Nós estamos em linguagem apocalíptica, nós não estamos em linguagem literal, nós não estamos em carta doutrinária. Esquece a literalidade, nós não estamos falando disso. O que está sendo dito aqui no sexto selo é que o caos está instalado. Lua se tornando em sangue, o céu se recolhendo, enfim, caos, bagunça total, angústia total se espalhando pelo mundo. Note você que no versículo 12 e 13 nós temos aí o sol, a lua e as estrelas sendo abaladas, por assim dizer, para simplificar a linguagem, né? Sendo abalados. E por que ele usa essa linguagem? Porque sol, lua e estrelas eram aqueles elementos que eram mais adorados nas religiões pagãs. E, portanto, o que está sendo dito é que esse sistema, aliado a uma religião falsa, só vai trazer o caos, não vai se sustentar, ele vai ruir, ele vai levar mais problemas, ele não vai conseguir se sustentar, vai haver um abalo, uma vez que no mundo antigo esses eram os elementos mais adorados. O que ele está fazendo é uma denúncia à falsa religião,
a falsa crença, aquilo que não é verdadeiro. Bom, é verdade, algumas coisas mudaram de lá para cá. Hoje nós não temos tantas religiões, embora esse movimento vá e volta, né? Nós não temos tantas religiões, pelo menos no Ocidente, adorando lua, adorando sol, adorando estrelas, né? Mas nós temos outros deuses que nós colocamos nos lugares. Talvez os deuses que nós tenhamos colocado no lugar no Ocidente, pelo menos falando, é o sexo, o dinheiro e o poder. O cara faz de tudo para ter relação com o máximo de mulheres possível e sai contando como se fosse bonito. O cara sai querendo passar em cima dos outros, atropelar os outros para conseguir dinheiro. E por fim, quando o cara é o mais rico possível, isso não basta. Agora ele tem que ter o poder. Aí, via de regra, ele vai e começa a sustentar, a pagar candidatura de políticos, para esse político ascender ao poder e dar a ele mais poder para, quem sabe, um dia ele se tornar o presidente ou o governador e assim colocar sua vontade sobre todos, né? E portanto nós já conhecemos essa história, ela está diante dos nossos olhos dia após dia. Versículo, deixa eu voltar aqui, versículo 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, quem poderá suportar? Bom, o que nós estamos vendo aqui é que uma vez que eles escolheram esse caminho, o caos vem sobre todos. Você deve conhecer pessoas que acharam que o dinheiro poderia comprar a felicidade. E eles ajuntaram o máximo de dinheiro possível na sua vida útil, até os 40, 50 anos. E depois? Bom, depois eles compraram remédio, gastaram o dinheiro deles com remédio para curar a depressão antes que eles se suicidassem. Dinheiro. Eles colocaram no dinheiro o seu coração. Se perderam, se fizeram mal a si mesmos, eles se deturparam. Assim é o sistema. Ele estraçalha tanto ricos quanto pobres. Ele estraçalha tanto o homem que acha ser livre, quanto o homem que tem consciência de ser escravo. Ele estraçalha todos. Esse sistema não visa equidade. Esse sistema não visa o bem. É um sistema caído. Não importa quem esteja no poder. Não importa se é o Império Romano. Não importa se é o Bolsonaro. Não importa se é o Lula. Há um sistema para além deles que deixa corpos pelo caminho. E qual sistema pode se sobrepor a isso? O Evangelho. O sistema do Messias. A forma de viver de Cristo. A forma de viver de Cristo é uma forma de entrega diária. É uma forma que, aos olhos do sistema humano, ele perdeu na cruz. Ele morreu na cruz, ele perdeu, ele era um Zé Ninguém. Desça daí, desce daí, você não era o bambambam? Você não podia fazer tudo? Desce daí, você pode salvar os outros, você não pode salvar a si mesmo? Vamos ver, quem é você mesmo? Fala aí, profetiza alguma coisa aí, quero ver. Faz algum milagre. E assim o sistema condenou o nosso Senhor. Mas o que a Bíblia diz sobre o nosso Senhor? Ele venceu. Ele venceu. Foi até o fim e consumou a obra de Deus no mundo. Ele realizou ou pagou o preço da nossa redenção. E portanto, ao mundo havia um perdedor na cruz. Para nós, nosso Rei venceu por meio da cruz. Portanto, nós temos uma outra forma de enxergar o mundo. E nós, como igreja, então, como esses mártires do versículo 10 e 11 ali, nós somos aqueles que têm que clamar diante do trono de Deus, porque nós temos acesso ao trono por meio de Cristo. Nós somos aqueles que clamam diante de Deus, pedindo por justiça, não na justiça que Deus venha punir a todos, mas por justiça no sentido de que nós consigamos ver esse mundo transformado.
para que a glória do Redentor seja vista de alguma maneira, em alguma proporção, para que então pessoas, vendo a glória de um Deus Redentor, queira se abraçar a Ele e não ruir junto com esse sistema. Esse é o chamado da igreja, essa é a nossa missão no mundo, e esse era o chamado para os cristãos do primeiro século que estavam sendo mortos. Eles cambaleantes iam até a arena, tendo apanhado, sendo cuspido, sendo vilipendiado, eles iam até a arena para morrer pelas bestas feras, pela espada e tudo mais. Mas eles precisavam ser a luz de Deus no mundo. Eles precisavam cumprir a sua missão, a missão de Deus no mundo. E portanto, eu quero te encorajar nessa manhã, para a gente finalizar, a pensar que todo ser humano apartado de Cristo está totalmente abraçado a esse sistema. Não há outra possibilidade. Ele está totalmente abraçado a esse sistema. E ele vai ruir junto com esse sistema quando Jesus colocar um ponto final nesse reino humano. E portanto, nós como igreja precisamos saber qual é o nosso papel nesse processo. Precisamos saber quem somos nós. Você é alguém que sofre por ver esse mundo degringolando e chora diante de Deus pedindo que o seu reino se manifeste para os seus amigos, para a sua família, para o seu patrão, para o seu funcionário, para o seu vizinho. Você é alguém que faz isso? Se você é alguém que faz isso, eu alegremente posso te dar uma notícia. Você está entre aqueles que abraçaram o reino do Messias. Se você não é alguém assim, eu te convido a se arrepender rápido e urgentemente, porque o sistema com o qual você está abraçado, casado, ele vai ruir, ele vai cair, ele vai te matar, em todos os sentidos que você possa imaginar. Ele não vai te gerar verdadeira vida. Você é alguém que, embora cambaleante, como aquele mártir que vai até a arena, que chega até a arena, levado diante dos seus algozes, você está chorando, não pelo que você vai sofrer naquela arena, mas você está chorando por eles, seus algozes, não estarem enxergando o caminho de morte que estão trilhando. Porque veja, para alguém que está em Cristo, o caminho à arena é um caminho de vida, não é de morte. É um segundo. E ele deixava essa realidade terrena para viver eternamente com o seu Senhor. Mas para aqueles que estavam matando, embora eles pensassem ser um caminho de vida, porque eles continuavam aí, era de fato um caminho de morte. Quem é você? Você é alguém que está chorando por esses? Ou você é alguém que está chorando por você mesmo? Porque você não vai ter o teu sonho realizado. Porque você não vai ter o teu desejo satisfeito. Quem é você? Qual sistema você tem abraçado? Mais do que isso, nós somos chamados, como cristãos, a viver a vida do nosso Senhor. E você viu em Apocalipse, nos capítulos anteriores, que João avistou o Cordeiro. E Cordeiro é alguém que se entrega à morte. Cordeiro é alguém que está pronto para perder. Cordeiro é alguém que está pronto para obedecer sacrificialmente. Se nós somos isso, nós estamos abraçados com o sistema do reino eterno. Se nós não queremos isso, eu te clamo nessa manhã, arrepende-se, porque você está abraçado com um sistema que vai ruir, que não vai subsistir. Portanto, nós somos o povo da cruz, nós somos o povo chamados pelo Cordeiro para vencer o mundo. E vencer o mundo significa ser acusado pelo mundo, significa ser vilipendiado pelo mundo, significa
que eles não vão achar que você é uma pessoa que mereça alguma coisa, porque nós não somos desse mundo de fato. Como Jesus disse, não é possível servir a dois senhores, há de se fazer uma escolha. Como Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga. Mas se você não quer, fique à vontade para desfrutar desse mundo o quanto puder, mas saiba que você não será contado entre os mártires e, portanto, não será contado entre os remidos. É o triste desfecho da história. Esse sistema vai ruir e aqueles que abraçaram-se a ele vai morrer afogados junto a ele.